Deadpool tem um rosto que... ele tem um rosto. Pode não parecer bonito, mas o corpo de Deadpool é capaz de fazer coisas surpreendentes que nem podemos imaginar. Bora olhar algumas dessas fantásticas características físicas. Eu poderia falar também sobre sua personalidade brilhante, mas deixemos isso para uma outra hora. Muitos fãs por aí consideram Deadpool um mutante, e é fácil entender o motivo. Antes de tudo, sua história de fundo é tão confusa e sua memória é tão pouco confiável que nem Wade Wilson tem certeza do que está acontecendo. Ele tem certeza de que seu nome é Wade Wilson. Deadpool segue carreira solo, mas também é conhecido por mentir sobre suas afiliações quando lhe convém, e se vincula aos X-Men sempre que é conveniente. Então, se você pensou que Deadpool era um mutante, eu entendo. Mas esse não é o caso. Alguns heróis nascem com superpoderes, alguns obtêm como resultado de um acidente e alguns adquirem após suportar procedimentos que poucos conseguiriam suportar. Adivinhe por qual método Deadpool passou? Ele se tornou um sujeito de teste sobre o guarda-chuva do programa Arma X, um experimento que também tem conexões com Wolverine, que é, ao contrário de Deadpool, um mutante de verdade. Deadpool recebeu seu fator de cura diretamente do próprio Wolverine, e é por isso que vimos ele sobreviver a tantos acidentes e lesões auto-infligidas. Deadpool não sobreviveu ao programa Arma X porque é um mutante. Ele recebeu uma habilidade de um mutante e se tornou um. No mundo dos quadrinhos da Marvel, os mutantes são uma espécie distinta que evoluiu de humanos comuns e chatos sem superpoderes legais. Eles têm a presença de um gene X e seus poderes geralmente surgem durante a puberdade, embora alguns demonstrem isso antes. Um humano mutante é diferente. Peter Parker, sendo mordido por uma aranha radioativa, fez com que seu DNA se transformasse, dando-lhe superpoderes, mas não o torna um mutante. Ele pode ter passado por uma mutação durante a história de House of M, mas não gostaram quando foi revelado que ele era apenas um humano e não um mutante. Então, sim, Deadpool anda por aí com vários mutantes, ele se junta ou finge se juntar à equipe de mutantes e suas habilidades de cura vieram do mutante Wolverine, mas sendo técnico, ele não é um mutante. Estar tecnicamente correto é o melhor tipo de correção. Apesar de suas afiliações, ele é tão mutante quanto Peter Parker, Carol Danvers ou a versão do universo Marvel de Wanda Maximoff, que não é mutante, já que a palavra foi proibida no MCU quando foi apresentada. Ok, sabemos que Deadpool é capaz de se safar das lesões por causa de seu incrível fator de cura. Se você é um fã de histórias em quadrinho, deve saber que os superpoderes podem ser retratados de maneiras inconsistentes, de ano para ano, de autor para autor, etc, etc. É difícil comparar o quão bem Deadpool pode se curar e quanto Wolverine pode ignorar. Mas parece que o escalão superior do poder de cura de Deadpool é superior ao de Wolverine, e isso realmente quer dizer algo. Sua capacidade de cura afeta a idade do corpo. Claro, é difícil ver um impacto do tempo sobre os personagens do mundo de uma história em quadrinhos, mas vimos uma versão de seu herói em um futuro distante alternativo. O Wade Wilson da Terra 80.521 acabou preso em um porão abaixo de um arranha-céu por 800 anos. Você pode pensar que ele ficaria um pouco louco, ou pelo menos mais louco durante esse tempo, mas ele era surpreendentemente o mesmo que o Deadpool moderno da Terra Prime. Embora seu fator de cura tenha diminuído ao longo dos séculos, ele ainda estava muito vivo, bem e em plena forma. Então parece que as habilidades de Deadpool podem se degradar, mas depois de centenas e centenas de anos. Bem, temos tempo para apreciar suas tretas. Há também uns benefícios adicionais de suas habilidades de cura que não são tão óbvias quanto ele reviver membros. A primeira é que ele é muito resistente a vários tipos de venenos e a substâncias estranhas. É preciso muito tranquilizante para derrubá-lo e é preciso muito álcool para deixá-lo bêbado. Por causa de seu fator de cura, ele é imune a doenças e infecções, exceto pelo câncer, que foi meio adquirido, mas falarei sobre isso mais adiante. Ele se sai bem em temperaturas extremas e pode não apenas se curar dos danos, mas também é mais difícil de se machucar do que qualquer humano. Como seus ossos e tecidos foram afetados por sua capacidade, ele é incrivelmente resistente tanto a lesões quanto a temperaturas extremas. Por mais que gostem de Deadpool, seus colegas de quadrinhos nem sempre sentem o mesmo. As pessoas não podem deixar de se irritar com o fluxo constante de diálogo, especialmente aqueles sem muita paciência. Deadpool não faz muitos amigos com facilidade, então você pode imaginar o quanto o mutante Cable ficou satisfeito quando ele se viu preso a Deadpool
Literalmente. Deadpool e Cable tentam se derrotar desde o começo de Novos Mutantes 98. Mesmo quando não estão lutando um contra o outro, não são exatamente melhores amigos. Cable nos dá uma ótima maneira de entender a insanidade de Deadpool, e é por isso que eles acabam se juntando com tanta frequência. Ou, no caso de Cable Deadpool, porque eles acabaram sendo fundidos um ao outro. Não estou falando de um acidente maluco envolvendo Super Cola ou algo assim, é sobre esses dois personagens sendo fundidos em um nível quântico, com seus átomos conectados um ao outro. E essa não foi a única vez que alguém teve a infeliz oportunidade de se fundir a Deadpool. Após um acidente, Madcap fundiu-se ao mercenário Tagarela em um nível molecular. Como Madcap deixa as pessoas loucas e Deadpool também, você consegue imaginar como foi o experimento deles? Caso você não entenda o quão insano é a mente de Wade, considere que mesmo alguém como Madcap ficou emocionalmente abalado por sua experiência dentro dela. Há coisas impressionantes sobre Deadpool. Ele é um lutador incrível, já esteve em um triângulo amoroso com a morte e o titã louco Thanos e pode sobreviver a qualquer coisa que a vida possa lhe lançar. Mas a razão pela qual a maioria ama tanto Deadpool é a sua personalidade. O que alguns não notam é que o Deadpool que amamos existe em grande parte por causa de sua participação no programa Arma X, que resultou no fator de cura. Assim como seu corpo está em constante cura, seu cérebro tem um impacto sobre seu estado mental, como sua natureza imprevisível, que pode ser um bônus importante ou uma perda irreversível. Deadpool costuma tomar decisões rápido e nem sempre dá boa. Ele é propenso a ataques aleatórios e imprevisíveis de comportamento agressivo devido ao impacto de sua capacidade de cura em seu cérebro. Já vimos que o Wade Wilson não era o cara mais estável emocionalmente até ingressar no programa Arma X. Não estou culpando a personalidade dele no programa Arma X, mas não ajudou. Parece que exagerou certos aspectos de sua personalidade e comportamento, o que faz sentido, considerando que também estimulou outras habilidades de seu corpo. Às vezes isso é ruim, como quando ele ficou cara a cara com o treinador. Este vilão é capaz de replicar os movimentos de seus oponentes depois de vê-los executando-os apenas uma vez, mas Deadpool é tão imprevisível que o treinador nem consegue acompanhá-lo. A singularidade de seu cérebro é um trunfo ao enfrentar oponentes com poderes telepáticos. Como seu cérebro está sempre em regeneração, até paranormais como Emma Frost não prejudicam ele através de sua mente. Ele pode ser incluído como parte de um Psylink para se comunicar telepaticamente com outros, mas até os telepatas experientes não conseguem entender seus pensamentos. E ele sabe que está em uma história em quadrinhos, pelo menos algumas vezes. Não diria que ele tem uma forma de hiperconsciência, mas ele pelo menos tem consciência média. Quando Beyonder o transportou para a fundação da realidade, ele ficou ciente de seu status como personagem de quadrinhos e conseguiu quebrar a quarta parede. Como seu cérebro está em constante estado de fluxo, ele não está ciente disso, mas às vezes a verdade pode vir à tona. Embora tenha diferença entre a versão cinematográfica de Deadpool e das histórias em quadrinhos, uma parte da história original que você não consegue entender é ele ter câncer. Para ser exato, ele tem uma forma agressiva e terrível de câncer, com chance zero de cura pela medicina atual. É por isso que ele terminou com a sua namorada Vanessa e participou do programa Arma X. Era sua única chance de sobreviver e de certa forma funcionou, pois ele ainda tá vivo, né? Mas em termos de cura de câncer, foi um fracasso. Sim, Deadpool ainda tem câncer mesmo depois de tudo o que passou no programa Arma X. Mas o estranho é que isso é uma coisa boa. Não me entenda mal, em 99,99% dos casos, o câncer é uma má notícia, mas nesse cenário fictício, ele ajuda Wade a ficar vivo, por mais estranho que isso pareça. Nesse caso, o câncer realmente salvou uma vida. O programa Arma X, com todas as suas falhas, tentou curar o câncer de Deadpool. Mas seu plano de tratamento foi baseado na sua doença e personalizado para tentar derrotá-la. O resultado foi que a capacidade de cura de Wade substituía as células de seu corpo antes que o câncer pudesse destruí-las. Deadpool ainda tem câncer, mas está sob o controle de sua capacidade de cura. O louco é que está mantendo Deadpool vivo. Se ele tivesse curado o câncer, seu fator de cura ainda estaria trabalhando no talo, sem nada para mantê-lo equilibrado. Isso aconteceu com alguns Super Skrulls com os poderes de Deadpool e não foi bonito. Seus corpos criaram novas células, mas nada destruía as antigas, então elas começaram a ter crescimentos horríveis até as cabeças explodirem. Ter câncer é uma das piores coisas, mas se você colocar em perspectiva, é melhor do que explodir a cabeça, por mais estranho que isso seja. Pelo menos as pessoas têm a chance de sobreviver ao câncer, enquanto que explodir a cabeça tem uma taxa de mortalidade de 100%.
qual você acha que é a habilidade mais útil de Deadpool? Além de seu otimismo ilimitado, é claro. Diz aí pra gente nos comentários quais das características dele você acha mais impressionantes. E inscreva-se para ver mais vídeos do Se Liga. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima!